Voltamos. Você está ouvindo o programa Mente em Prosa, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. E é um papo descontraído sobre assuntos diversos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na visão da psicologia e da psicanálise. Muito bem, hoje falamos sobre depressão e nós recebemos as suas perguntas em www.facebook.com Mente em Prosa. Então você vai no Facebook e digita Mente em Prosa, lá em cima que você vai encontrar a nossa página. Você pode também mandar e-mails no mente.em.prosa@gmail.com ou no AEON Integralidade, AEON Integralidade @gmail.com.br. Você pode também mandar perguntas pelo WhatsApp no 011 99653 7703. 011 99653 7703. Nós estamos transmitindo em 105.9 na Rádio Capela FM de Vinhedo, mas você pode ouvir pela internet em qualquer lugar do mundo em www.radiocapela.com.br, ok? Então, nós vamos falar nesse próximo bloco, gente, de fatores gatilho, o que é que faz com que as pessoas comecem a ter a depressão. Então, depois nós vamos abrir os microfones para a doutora Sônia e para a doutora Valéria, mas eu queria inicialmente colocar um pouco desses fatores gatilho. Então, vamos lá. O primeiro fator gatilho que a gente tem que pensar é a predisposição genética. Então, certas pessoas têm isso como predisposição genética e o risco é maior entre as pessoas com histórico da doença na família, ok? Outra coisa são os desequilíbrios químicos do cérebro por causa de desequilíbrios dos neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Serotonina, dopamina, né? Entre outros. Então, as pessoas com desequilíbrios dessa natureza, causados por doenças, causados por, eu já falei, né? Gravidez, ou então... Uso de drogas, muito bem colocado, TPM, né? Então, nós temos aí essas coisas que podem afetar, entre outras coisas. Tem doenças como a hipo ou hipertiroidismo que vão também afetar o ser humano. Depois eu quero que a doutora Sônia fale sobre esse assunto. Então, nós temos também traumas, nós temos traumas agudos, traumas crônicos, nós temos estresse, falta de sono adequado, problemas amorosos, problemas econômicos, perdas, entre elas de entes queridos, animais, pode ser um emprego ou uma oportunidade, né? Solidão. Então, todos esses fatores podem ser fatores que contribuem para a aparição desses sintomas. Eu vou ler uma pergunta e vou pedir a ajuda de vocês aqui para poder responder, tá? Então, a pergunta é a seguinte. Vamos lá. O nosso ouvinte mandou a seguinte pergunta. E a pergunta veio pelo WhatsApp, tá? Vamos lá. Por que pessoas deprimidas comem grande quantidade de chocolate para melhorar? Por que come chocolate? Muito bem. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é: a depressão como doença pode ser causada simplesmente por um desequilíbrio químico cerebral? Então, acho que essas duas perguntas podem ser respondidas juntas, né? Tanto pela doutora Valéria quanto pela doutora Sônia, mas eu já falei que sim, né? Que esses desequilíbrios químicos podem ser gatilhos para essa doença. Doutora Valéria, coloque a sua posição sobre esse assunto.
Essa pergunta sobre o chocolate ela é engraçada, né? Várias pessoas acreditam que sim. Na verdade, isso é um mito. O chocolate ele não tem um efeito, ele melhora. O que acontece é que ele tem um aminoácido, né? Que é o aminoácido triptofano, que ele ajuda a produzir a serotonina. E a serotonina, ela evita a depressão. Mas assim, é um efeito momentâneo, naquele momento em que a pessoa come, tem uma produção maior de serotonina, ela tem um bem-estar, mas não está se tratando, né, a depressão. Não tá tratando, mas fica um pouquinho mais feliz na hora que está comendo? Na hora em que está comendo, né, ela fica um pouco mais feliz. Então a pessoa... Guilherme, nosso ouvinte é o Guilherme. Guilherme, a pessoa sim fica mais feliz quando come chocolate, porque ingredientes do chocolate vão aumentar a produção de serotonina, que é um neurotransmissor. Enzima, né? Isso. Deixa a doutora Sônia falar. Vamos lá, doutora Sônia, explica um pouquinho pra gente isso. Como a cafeína tem no café, a serotonina está presente no chocolate, eles são são enzimas que dão um aumento, um up, né? Uma energia, um Red Bullzinho, né? Um Red Bull para a nossa vida. E opa, aí... vamos cobrar do Red Bull essa propaganda. São energéticos, né? Então não deixa de dar uma sensação boa, né? Por exemplo, chamate, chá preto também é regado em cafeína. E isso traz uma sensação de alegria. Então tem uma coligação de acalma, né? Muito bom. E essa questão, né, que ele coloca que a doença pode ser simplesmente causada por um desequilíbrio químico do cérebro, né? Na verdade, assim, nós temos muitas doenças que culminam no desequilíbrio químico do cérebro, né? Temos o hipotireoidismo, temos doenças genéticas que a Valéria levantou, inclusive esse perfil genético, quando nós fazemos a anamnese, existe até uma tendência que pode estar ligada ao sexo, mais presente no sexo masculino do que o sexo feminino, e tem a consanguinidade, que é a transmissão, os riscos que podem ter, né? Então, são perfis que estão ligados na linha genética. E não necessariamente que todos venham nascer. Existe uma percentagem que há a possibilidade de nascer e não desenvolver a doença. Mas, já o sabendo, é interessante que os cuidados sejam tomados desde já para evitar, né, uma psicose, uma neuropatia mais séria, aí, uma psicose e levar à esquizofrenia. São as doenças que a gente acaba aprendendo na faculdade, quando a gente passa pela psiquiatria, né? Nós temos uma matéria lá para a gente entender, né? E aqueles casos, doutora Sônia, que eu falei que ia colocar a senhora na fogueira, né, para falar sobre os casos de gravidez, depressão pós-parto, né, aonde o corpo da mulher sofre toda uma alteração hormonal e, consequentemente, química, e aí pode ser uma porta de entrada para que a depressão se instale. É isso mesmo? Pode sim. Não é bem a minha área, né? Mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui sobre a depressão pós-parto, que é muito mais séria do que uma melancolia passageira, né? Enquanto a maior parte das mães conseguem superar aquela tristeza inicial e passa a curtir seus bebês, uma mulher com depressão pós-parto, ela fica cada vez mais ansiosa e tomada por sentimentos desagradáveis. Em alguns casos, a mãe já estava deprimida mesmo antes do nascimento e da criança, claro, e simplesmente continua a ter os mesmos sentimentos. Para outras mulheres, no entanto, a depressão começa semanas ou até meses após o parto. O que parecia ser um prazer aos poucos começa a parecer um fardo, e a vida dessas certas mulheres chega a ficar até paralisada por conta desse sentimento de tristeza que a tomam, né? Geralmente, mas a maior parte é início em poucos dias após o parto. E existe o quê? Ela provoca uma tristeza, uma preocupação, um nervosismo e muita vontade de chorar.
É possível que essas mudanças que ocorrem sejam por conta dos fatores hormonais da gestação. E normalmente, quando ocorre isso, tende a desaparecer mais à frente. Porém, como você bem falou, né? Se é um caso que já vem até antes da gestação, ela pode perpetuar pós-gestação, pós o parto, e passar meses ainda e se tornar um funil, né? Ela vai afundando cada vez mais. E pode ter consequências sérias, como, por exemplo, a mãe, né, rejeitar o bebê, ou seja, não querer cuidar e coisas desse tipo, né? Então, atitudes que nós vemos assim, até que não conseguimos entender muito bem, às vezes mães abandonando crianças em lixeiras, essas coisas assim, elas podem ser, não que sejam 100% do tempo, mas podem ser atitudes derivadas de um sintoma de depressão mesmo, né? Muito bem. Eu queria... o Guilherme mandou aqui uma resposta aqui, né? Que a doutora Valéria falou que o efeito do chocolate é passageiro, né? Que é só durante alguns instantes. O que o Guilherme falou aqui? Ele falou o seguinte, ó: eu como chocolate toda hora e aí fico feliz o dia todo. Então é bem isso, né, Guilherme? Você tá aí comendo chocolate o dia todo para ficar feliz, tá bom? Nós vamos falar no último bloco sobre quais são as atitudes que nós deveríamos ter além de comer chocolate, né? Para que a depressão vá embora. Então, não perca o último bloco, que o último bloco está fantástico, porque nós vamos falar sobre os tratamentos. Mas nós estamos falando nesse bloco sobre os fatores de gatilho, né? Essas coisas que geram a depressão. Então, falamos sobre várias coisas. E nós falamos basicamente de fatores, fora os hormônios, nós falamos de fatores externos, né? Falamos de traumas, falamos de estresse, falamos de outras várias coisas. Mas esses fatores, né, ou esses eventos, eles não precisam ser necessariamente externos. Eles podem ser eventos internos, coisas, né, do nosso pensamento, coisas que vêm em nossa mente. Então, nós podemos ter memórias ruins do nosso passado, que vão nos assolar num momento específico da vida, né? E então, nós podemos ter esses fatores internos que podem justificar isso. Então, às vezes você olha para uma pessoa que tem depressão e você busca por fatores externos que estejam fazendo com que a pessoa tenha isso, e você não encontra. E aí uma postura muito comum das pessoas é dizer: poxa, essa pessoa tem tudo, ela tem dinheiro, ela tem filhos, ela tem um marido ou esposa né, legais, ela tem não sei o quê. Por que ela está deprimida? Ela não tem motivo para isso. É porque o motivo pode ser interno, não é verdade? Então, consciente ou inconsciente, né, Marcos? Não necessariamente a pessoa tem consciência do que é que está levando ela a essa tristeza. Exatamente, nós bem sabemos, né, Valéria, que nós temos nossa parcela consciente e nossa parcela inconsciente. Esses motivos, eles podem estar exatamente no nosso inconsciente e nós vamos ser bombardeados por isso. E como que a gente pode entrar em contato com esses conteúdos e saber que são eles? Psicoterapia é uma ótima solução, né? Você fazer uma terapia, buscar ajuda profissional para que a pessoa possa entrar em contato com essas coisas e ressignificar muitas coisas, né? Cultivar pensamentos negativos, não aproveitar ocasiões de prazer, sofrer por antecipação, que é a ansiedade, que nós falamos no nosso programa passado sobre ansiedade, né? Perfeccionismo, são todas características internas da pessoa que podem gerar depressão. Valéria, tem mais alguma coisa para colocar, para agregar, acrescentar ao nosso assunto?
Eu gostaria de colocar, Marcos, que infelizmente, ainda nos dias de hoje, existe um pouco de preconceito em relação a isso, né? Algumas pessoas elas não dão importância para as patologias psíquicas, vamos dizer assim, né? Para essa questão da ansiedade, da angústia, da depressão. Algumas pessoas acham até que isso é bobagem, que nem é sério, né? Falam, é frescura. Então, assim, precisamos entender que isso são situações sérias, são patologias, elas precisam ser tratadas como qualquer outra patologia física e precisamos dar um olhar com menos preconceito para essas questões. Então, assim, hoje em dia a psicoterapia ela vem para complementar o tratamento da parte física. Muitas vezes tratar só o físico resolve, às vezes não resolve, né? Às vezes precisamos também introduzir uma outra, associar uma outra coisa aí, que é a terapia. Gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora Sônia? Bem falado, Valéria. O preconceito. E esse preconceito é que atrapalha, né? A maioria das pessoas que estão deprimidas, quando você fala vai fazer uma psicanálise ou vai passar com um psicólogo, né, para entender o seu problema, muitos ainda pontuam, mas eu não sou louco. Então, eles são muito radicalistas. Eu falei, mas não é uma questão de loucura, é uma questão de entendimento do seu problema e a raiz dele. Eu vou dar um dado aqui bem interessante. Meu marido, ele trabalha com oncologia ginecológica, e inclusive ele não está só aqui presente porque ele está operando, viu? Mas hoje ele queria estar aqui participando para falar sobre a psicose ou a depressão, na verdade, depressão pós-puerperal, né? Pós-gravidez. E ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele trabalha isso já questão de uns 20 anos, né? E ele falou, olha, Sônia, faz mais ou menos uns 4 anos, há 5 anos, que começaram a entrar com a junto um trabalho de psicanalistas junto com essas mulheres que têm câncer na mama, que têm câncer no útero e tem, claro, um conjunto de tratamento, que é o tratamento cirúrgico e depois o pós-cirúrgico, às vezes até com os quimioterápicos e também com as radiações, né, que você precisa fazer. E ele falou que foi gritante o número da diminuição de mortes quando entrou a psicanálise junto com as com as mulheres, né? Eu estou acostumada a falar com mães. E reduziu em 40%. Então, aquelas mulheres que começaram a trabalhar, e geralmente sempre tem uma mágoa, uma tristeza, alguma coisa que ela sofreu durante a vida que ela não conseguiu digerir, que ela não conseguiu superar, acaba trazendo, como a gente chama na medicina, de doença psicossomática. É aquele sentimento tão forte, tão irradiado, que ela acaba enraizando no órgão de que ela está mais fragilizada. E quando ela lida com esse problema, que ela supera e ela vence essas barreiras, ela consegue fazer com que todo o processo de tratamento cirúrgico e quimioterápico tenha um sucesso muito grande. E ela se renova como mulher, como pessoa também, né? Então, é muito importante isso. A terapia, com certeza absoluta, é uma das ferramentas muito interessantes que pode ser utilizada para o tratamento da depressão. Nós vamos falar no próximo bloco de tratamentos e prevenções sobre este assunto, tá? Eu queria lembrar que esse programa ele é oferecido pelo Espaço Aeon de Integralidade, que é um espaço que nós temos em Campinas, e esse espaço trabalha com várias terapias aliadas e que entre as coisas que são trabalhadas lá, depressão é uma das coisas mais procuradas, né? Um dos motivos que nos procuram. Então, você pode entrar no nosso site, que é o www.aeonintegralidade.com.br, www.aeonintegralidade.com.br, e ver lá todas as terapias
terapias que nós temos para ajudar você a combater a depressão, caso você precise. Nós atendemos em Campinas, na rua Gonçalves César, número 86, no bairro do Guanabara, e nós atendemos também aqui em Vinhedo, na rua dos Pintacilgos, número 250, na Clínica Equilibrium, da doutora Ulda e também da doutora Sônia. Então vocês também podem entrar em contato com a doutora Sônia no Espaço Equilibrium, em Vinhedo, na Rua dos Pintacilgos, número 270. É isso, doutora Sônia? 207. Não, acho que é 200, não é 250? Bom, depois eu vou também colocar no próximo bloco o telefone da doutora Sônia para vocês entrarem em contato com ela e caso vocês queiram fazer um apoio médico sobre este assunto, ok? Nós vamos para o próximo bloco. Chegou aqui o telefone. O telefone então é 19 3876 6787. 19 3876 6787. E a Clínica Equilibrium fica na Rua dos Pintacilgos, número 207, no Jardim Itália, aqui em Vinhedo, ok? Vamos então para o nosso próximo bloco e que nós vamos ouvir uma musiquinha agora. Vocês sabem que música que eu vou tocar? Eu vou tocar a música Tristeza, do Vinícius, cantado pelo Sérgio Mendes. Então vamos lá e não saiam daí porque o próximo bloco tá muito bacana, ok? Obrigado e até já!